Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 251. Inquietação. Quando o ímpeto dos Nazgûl foi bloqueado e os soldados recuperaram os sentidos, a ofensiva dos orcs rapidamente entrou em declínio novamente. Vendo isso continuar, eles acabariam por ser completamente derrotados. Mas os Nazgûl pareciam completamente despreocupados, como se não se importassem nem um pouco com as perdas do seu lado. Orcs e Trolls continuavam caindo, mas os Nazgûl não davam mais ordens, como se aqueles soldados não fossem seus. Nas paredes, suas formas se dissiparam e recuaram. Ele definitivamente não está aqui. Após escapar da percepção de Gandalf, um Nazgûl expressou sua opinião. Se essa pessoa estivesse aqui, já teria saído há muito tempo para limpar tudo. Acordado. Ele não era do tipo que se escondia nos bastidores assistindo seus subordinados lutarem até a morte. A investigação termina aqui. Até onde essas coisas cavaram? Sob nossos pés. Eles temem a luz e a aura dentro das paredes, e não querem se aproximar. Trazê-los para cá já foi difícil. Então ataque diretamente. Assim que ele falou como se acionasse algum mecanismo, sons estrondosos vieram do subsolo. As paredes tremiam continuamente enquanto o chão começava a ceder. Colidir. Em algum ponto próximo à parte externa da muralha, um desabamento repentino ocorreu. Uma criatura gigantesca irrompeu do subsolo, abrindo imediatamente suas mandíbulas para se chocar contra a muralha próxima, engolindo os blocos de pedra que a compunham e reduzindo-os instantaneamente a fragmentos. Grandes pedaços de terra e pedra estavam espalhados, cobrindo os rostos dos soldados próximos. O céu noturno estava bloqueado pela enorme massa de terra, lançando escuridão sobre o território. Minhoca. Balin reconheceu a criatura. Mas por que fora da muralha? Não teria sido melhor se tivessem trazido aqueles orcs e se entrincheirado diretamente para um ataque surpresa desde o início? Ninguém respondeu à sua confusão. Todos ficaram assustados com o aparecimento repentino daquela criatura enorme. O que é aquilo? Um soldado instintivamente golpeou a enorme besta à sua frente. A criatura gigante, que se contorcia quase indefinidamente, soltou imediatamente gritos de dor, encolhendo-se instantaneamente e retornando para a luz das estrelas e do luar. Também revelou a brecha na parede que havia esmagado com suas presas de aço. Ataque! Rugidos aterrorizantes ecoavam por todo o campo, incitando e açoitando aquele exército como chicotes farpados, fazendo-os avançar em direção à brecha onda após onda. Os Trolls avançaram em disparada, encontrando golems de ferro que vieram correndo em direção ao som. Infelizmente, o território havia sido estabelecido muito rapidamente. Na pressa, poucos minerais foram trazidos, e Levi só conseguiu invocar cerca de 100 golems de ferro antes de partir. Eles não foram suficientes para deter mais de 10.000 soldados e feras gigantes, especialmente as bestas. Os Trolls tinham tamanho semelhante ao dos golems de ferro, eram de porte equivalente, mas diante dessas bestas gigantes desconhecidas, os golems de ferro precisavam esticar o pescoço apenas para enxergar suas formas completas. Segurem as paredes! Gandalf gritou enquanto corria, avançando com Glandrin em mãos. A pele resistente capaz de lascar lâminas comuns, era como papel diante desta espada. Gandalf golpeou com toda a sua força, cada golpe cortando profundamente a pele do Troll e causando danos massivos. Ele feriu os pés das bestas gigantes, deixando-as instáveis. Atrás dele vinham soldados que haviam reunido coragem, formando uma muralha de ferro que bloqueava completamente o exterior. Eles resistiram, mas outro grupo ficou ansioso. Os pedreiros, reunidos às pressas, avançaram, mas hesitaram, incapazes de trabalhar em meio a tamanha luta. Inimigos demais nos pressionam. A brecha não pode ser reparada enquanto eles estiverem tão numerosos. Precisamos de outra solução. Eles usavam termos técnicos que só eles conseguiam entender. O verme fugiu. Nossa vez. Do lado de fora, os 3 Nazgûl viram sua chance e se juntaram ao ataque. A pressão aumentou repentinamente, fazendo até mesmo Gandalf sentir certa urgência. Estrondo. Sob os ataques direcionados dos Nazgûl, os golems de ferro caíram, deixando para trás lingotes de ferro e pequenas flores vermelhas. Mas quando os golems de ferro avançavam com passos pesados e estrondosos, só conseguiam capturar sombras. Eles não foram afetados pelo medo, mas sim limitados por seus métodos de ataque, velocidade e pelas restrições impostas pelo exército ao redor. Após os Nazgûl abrirem uma brecha, todas as bestas gigantes se reuniram e os seguiram de perto, espremendo-se para dentro uma após a outra. Ao ver os golems de ferro prestes a serem subjugados pelos soldados que se aproximavam, Balin martelava cabeças de orcs aproximadamente da sua própria altura enquanto dizia: Nazgûl, bestas gigantes, Trolls, orcs. O ataque deles é feroz demais. Gandalf, o que fazemos agora? Continuamos bloqueando aqui? Eles certamente conseguiriam resistir. Embora os inimigos fossem ferozes, os soldados de Road Seed Keep eram igualmente de elite e notavelmente resilientes. Pelo menos até que os Nazgûl terminassem de matar os golems de ferro e voltassem sua atenção para outro lugar, essa brecha definitivamente não poderia ser superada. O velho Gandalf derrubou um Troll ofegante. Você deveria perguntar à pessoa mais familiarizada com este território. Eu não fui designado para comandar. Essa resposta foi imediatamente abafada por gritos que quase estouraram os tímpanos. Temos planos de contingência. Falódan correu até lá com uma resposta, e logo em seguida se virou para organizar as respostas do esquadrão. Recuar, recuar, abandonar a brecha.
Embora não compreendessem o significado da ordem, os bons soldados obedeciam incondicionalmente e a executavam. Assim, os combatentes da linha de frente recuaram imediatamente, como se estivessem abandonando a posição. Ao verem os inimigos aparentemente desistirem da resistência, os orcs que acabavam de se infiltrar apontaram para as costas deles, praguejando e zombando. Mas eles ainda não sabiam que ações repentinas e incompreensíveis geralmente escondiam outras coisas. Os Nazgûl pressentiram algo incomum, mas não avisaram, deixando os orcs atacarem enquanto recuavam silenciosamente para observar. Equipe de reparos pronta. Esquadrão de demolição aguarda ordens. Fogo. Silvo. Voxas. Bum. Um ruído intenso, luz branca e partículas de fogos de artifício surgiram simultaneamente, cobrindo completamente a área da brecha. Instantaneamente, os orcs que ainda se espremiam lá dentro foram literalmente despedaçados. Nem mesmo trolls e bestas gigantes escapavam, cambaleando sob o impacto de densas explosões antes de caírem com a carne dilacerada. Em seguida, eram alvejados por batalhões de arqueiros com flechas de fogo, e se ainda estivessem vivos, enfrentavam esquadrões de execução especializados. Sob o bombardeio da equipe de demolição, a brecha no muro tornou-se temporariamente uma zona livre. As equipes de reparo aproveitaram a oportunidade para avançar rapidamente, construindo uma barreira com tábuas de madeira. Contanto que conseguissem bloquear temporariamente os ataques externos, mesmo que por apenas 10 segundos ou alguns instantes, as equipes de engenharia subsequentes poderiam reagir, trazer materiais mais resistentes e realizar reparos adicionais. Com a rápida restauração das muralhas e do terreno, essa onda de ataques também fracassou. Mantido? Mais ou menos. Falódan subiu novamente nas muralhas. Na verdade, eu queria dizer que a defesa sempre foi o ponto fraco dos soldados da Fortaleza da Estrada, embora o mundo geralmente não pense assim. Afinal, dadas as condições de Road Seed Keep, especialmente aquela parede com inúmeras camadas de obsidiana em seu centro, provavelmente nem 10 vermes conseguiriam roê-la. Quanto a escavações subterrâneas, esqueça. A maioria das instalações importantes e inconvenientes de Levi foram construídas no subsolo. Esqueça os vermes. Mesmo que Sauron ousasse cavar lá, logo estaria fugindo de lá, segurando a cabeça. O mundo considerava a fortaleza à beira da estrada inexpugnável, em grande parte devido às suas poderosas medidas defensivas. Quanto aos soldados ali estacionados, o que eles realmente queriam era sair e esmagar a cabeça dos inimigos. A nova onda de ataque fracassou apesar de todos os recursos disponíveis terem sido esgotados, mas os orcs não recuaram, continuando com ataques aparentemente sem sentido. Como enviar os trolls e feras restantes com armas de cerco para arrombar muralhas? Onde quer que atingissem, equipes de reparo consertavam. Mesmo pagando custos enormes para romper muralhas sólidas, apenas revelavam novas muralhas por trás. Se eles planejassem construir novas paredes, seria uma tragédia. Lava derretida jorraria imediatamente de cima, esterilizando tudo por completo. O posto de controle de Riverside Keep foi mantido temporariamente. Os Nazgûl não fizeram novos movimentos, apenas mudaram constantemente de posição enquanto observavam silenciosamente todo o campo de batalha. Essa sensação de distração que os acompanhou do começo ao fim foi bastante perturbador. Capítulo 252. Ataque. Meu senhor, não podemos tomar aquela cidade. Na retaguarda do grande exército, o líder orc correu até os Nazgûl para reclamar. Essa parede é muito dura. Mesmo quando derrubada, ela se repara rapidamente. Os recursos deles são infinitos, enquanto nossos soldados acabarão sendo completamente consumidos. Nesse momento, as poucas bestas gigantes restantes e um esquadrão de trolls já haviam sido recolhidos pelo líder orc, aguardando ordens na retaguarda. Até mesmo os cérebros dos orcs conseguiam perceber que continuar com esse consumo era extremamente imprudente. Não havia realmente nenhuma esperança de vitória à vista. As escadas de cerco não funcionam. Suas flechas e aqueles estranhos fogos de artifício estão armazenados em quantidades maiores do que areia na margem de um rio. Nossas forças são alvejadas assim que se aproximam. O líder orc olhou com pena para os vários Nazgûl à sua frente, que não demonstraram nenhuma reação ao relatório da batalha, e perguntou timidamente. Meu senhor, devemos recuar? Não, continuem atacando. Finalmente, quando o líder orc sugeriu desistir, o Nazgûl refutou. Então, o que devemos fazer a seguir? Apenas ataque. Mas nossos ataques são ineficazes. Se isso continuar, eu mandei você atacar. Os Nazgûl pareciam um tanto impacientes. Meu senhor, receio que isso não funcione. Precisamos de um método ou todos os orcs do nosso grande exército serão desperdiçados. Que nojo! No meio de sua fala, o líder orc teve o pescoço subitamente agarrado e erguido no ar. Quem te deu coragem para se opor às minhas ordens? Acho que suas ordens são descabidas. O líder orc lutou para articular essas palavras, que escaparam de sua garganta. O que você deve fazer é executar, não questionar. Ao ver o orc já espumando pela boca por estar sendo estrangulado, o Nazgûl afrouxou um pouco o aperto. Então ele ouviu palavras que o fizeram se arrepender do que fez. Você não é nosso mestre. Incluindo seu mestre. Esse é apenas o seu mestre. Nosso mestre é muito mais forte. Ele é grande e flamejante das profundezas. Crocante. Antes que pudesse terminar, o pescoço do líder orc foi esmagado em fragmentos por uma força tremenda. Baque. O pescoço bateu primeiro no chão, seguido pelo corpo sem apoio.
Os outros dois Nazgûl não demonstraram nenhuma reação a esse comportamento. O líder orc morreu sem emitir um som. O Nazgûl que o estrangulou imediatamente agarrou um soldado orc que passava e disse: "Você assuma a posição de liderança." "Eu, líder?" O orc caolho, que não parecia muito inteligente, apontou para si mesmo, quase incrédulo. "Isso mesmo, você." O Nazgûl olhou para ele e assentiu com a cabeça. "Agora vá liderar o grande exército no ataque." "Sim, meu senhor." Em resposta, o orc imediatamente curvou-se e ajoelhou-se no chão. Obviamente sua sabedoria e seu cérebro não muito grande não eram suficientes para pensar em assuntos excessivamente complexos. "Matar!" O novo líder gritou enquanto avançava, trazendo novas ordens para o grande exército. Os Nazgûl também não estavam apenas observando. "Lancem o ataque geral." O Nazgûl sugeriu. "Termine isto cedo e volte cedo." Os outros dois Nazgûl assentiram com a cabeça, então o Nazgûl mais silencioso deu um passo à frente, olhou para o céu e ergueu a mão. Nela havia um anel que brilhava intensamente. Ele era o único Nazgûl presente que usava um anel. Bum! O trovão ribombava no ar enquanto a luz das estrelas desaparecia lentamente. Uma nuvem escura, atraída por algum poder, envolveu toda a terra em sombras. Agora, com exceção da fortaleza de Riverside, tudo fora das muralhas tornou-se invisível, mergulhado em completa escuridão. Apenas contornos vagos de objetos em movimento sugeriam que algo ainda estava acontecendo lá fora. Os guardas nas muralhas ergueram seus arcos, sem saber onde atacar nem conseguir distinguir se estavam sendo atacados. Dentro da cidade, a luz dos lampiões e das tochas tremeluzia, incapaz de alcançar a mesma distância de antes. Os três Nazgûl emanavam uma luz verde maligna e doentia. Ali parados, pareciam três sóis verdes malignos nascendo. O pânico se espalhou como uma doença. Em meio à escuridão e à luz verde doentia, um brilho vermelho intenso surgiu de repente. "Não tenham medo. O poder deles não aumentou em nada. São apenas ilusões." Gandalf ergueu seu cajado bem alto, e sua luz brilhante dissipou parte da escuridão ao redor. Iluminou também as torres de cerco que já haviam sido posicionadas. Baque! Orcs subiram pelas muralhas como insetos. Soldados os enfrentaram apressadamente em um combate caótico. Contra-ataque! Contra-ataque! Gandalf corria de um lado para o outro com seu cajado erguido, afastando as manchas de escuridão. Tum! Balin derrubou um orc com um chute e não pôde deixar de suspirar. Eles têm tantos métodos. Se fosse outro território, já teria caído há muito tempo. Felizmente nossos principais inimigos naquela época vinham das Montanhas Nebulosas, e felizmente nenhum Nazgûl participou da batalha. É claro que não haveria Nazgûl. Gandalf imediatamente usou seu cajado para derrubar outro orc. "Vocês devem agradecer a Elrond e a Senhora Galadriel, além de Saruman. Eles expulsaram tanto os Nazgûl quanto o grande inimigo, impedindo que essas coisas surgissem nos campos de batalha. É a primeira vez que ouço falar disso. Quer você tenha ouvido falar disso ou não, tudo isso precisa acabar." "Voxox!" Gandalf respirou fundo e disse a Falodan, do outro lado. "Deixe essa magia negra comigo. Aguarde meu sinal e prepare-se para comandar o contra-ataque." "Bom, clarão." Assim que ele terminou de falar, uma luz deslumbrante surgiu repentinamente no horizonte norte. Um fogo de artifício branco explodiu no ar, iluminando brevemente objetos distantes. Ali um homem estava em um terreno elevado. Ele desembainhou uma espada que irradiava um brilho azul, apontando-a para o campo de batalha. Atrás dele, estendiam-se intermináveis massas de cavalaria branco-prateada. A breve luz do fogo de artifício se dissipou, a escuridão retornou à terra, mas o pânico desapareceu por completo. Sim, talvez por mais vigorosamente que as fogueiras queimassem, elas ainda não conseguissem iluminar a noite inteira. Mas agora, o sol havia nascido nos corações das pessoas. Os soldados já não estavam mais confusos. Todos pareciam subitamente repletos de uma força inesgotável. Agora, não importavam mais os orcs que rastejavam como inúmeras baratas. Até mesmo aqueles três Nazgûl emanando auras aterrorizantes à distância já não pareciam tão assustadores. As sombras que envolviam o céu foram rompidas por algum poder que emanou de seus corações. Faloda não pôde deixar de elogiar. Seu sinal realmente funciona, Gandalf. Gandalf, ainda segurando seu cajado no alto, ficou estupefato. "Não fui eu." Estrondo, estrondo. Na escuridão, sons estrondosos vinham do norte. Orcs olharam em volta confusos, sem entender o que havia acontecido. Agora eram eles que estavam na escuridão. Cobrar. Uma espada azul ia à frente, seguida por uma vasta e interminável cavalaria branco-prateada. Eles erguiam suas armas, apontando para a massa negra do exército orc à frente, montados em cavalos de guerra blindados capazes de atingir velocidades extraordinárias. Avance em direção à escuridão, avance em direção ao desespero. Matar. Capítulo 253. Vitória? O que é o desespero? Escuridão onipresente, gritos aterrorizantes, inimigos infinitos vindos de todas as direções ou luz extinta. Talvez isso seja suficiente para assustar as pessoas, mas ainda é insuficiente para definir o desespero, porque as pessoas ainda têm forças para lutar. Mesmo que a luz não volte a aparecer, isso não significa necessariamente que elas fracassarão. Neste momento, aqueles que sentem desespero devem ser os orcs que ainda estão atacando nos arredores da cidade. Região selvagem, planícies, cavalaria contra infantaria, ataque surpresa. Essa era a situação atual. Na escuridão, torrentes prateadas, tremeluzentes e tênues, atravessavam o grande exército de dezenas de milhares de orcs.
partindo do centro e abafando os gritos com o estrondo dos cascos. Até mesmo aqueles 3 aglomerados de luz verde doentia desapareceram sob esse ataque. Os 3 recuaram rapidamente para evitar serem atingidos por essa torrente. Mas às vezes, ao enfrentar certos seres, recuar era obviamente inútil. Bard, reorganize as fileiras, ataque novamente. Abandonando uma ordem, a figura mais à frente se desvencilhou da formação, avançando diretamente em direção àquelas 3 sombras negras conspícuas que emanavam uma luz sinistra. Em algumas situações, demonstrar a própria presença pode incutir medo nos inimigos, mas em outras situações fazer isso atrairia ainda mais terror para si mesmo. Sovosh. Os 3 Nazgûl montaram seus terríveis cavalos negros esqueléticos, optando unanimemente por uma retirada decisiva, principalmente para se afastarem daquele que os perseguia. A situação geral foi resolvida. Não há necessidade de mais discussões. Reformar as fileiras. Do outro lado, após uma carga, a cavalaria girou, apontando novamente suas armas para o campo de batalha. Bard arregalou os olhos, distinguindo as posições de suas próprias forças e dos orcs. Estava escuro demais ali. Até mesmo Bard, considerado um atirador de elite com olhos de águia, só conseguia ver os contornos das coisas à sua frente. Felizmente, as cores padrão das armaduras daquele território eram relativamente brilhantes, ou cair naquele ambiente seria uma fuga fácil. Cobrar. Com as fileiras rapidamente organizadas, a segunda onda de ataque dirigiu-se para o centro do campo de batalha. Quanto aos orcs, eles pareciam ainda estar atordoados, sem ninguém para lhes dar ordens. O primeiro ataque surpresa do corpo de cavalaria ocorreu sem aviso prévio. Não houve tempo sequer para se virar, muito menos para organizar formações adequadas para responder ao impacto. Quase no primeiro instante do contato, o exército orc se dispersou imediatamente. Agora que o exército de cavalaria estava reorganizando suas fileiras, diante da iminente segunda carga, parecia que se respondessem prontamente, poderiam reduzir ligeiramente as perdas e controlar um pouco a situação. Infelizmente, os Nazgûl estavam sendo perseguidos por alguém. Quanto a comandar os orcs, esse líder recém-nomeado, assim como os outros orcs, simplesmente não sabia o que deveria fazer agora, com o coração repleto apenas de confusão e medo. Cobrar. Assim, eles foram submersos pela torrente em meio a gritos de guerra. Contra-ataque, contra-ataque. Aparentemente finalmente sabendo o que fazer, o líder orc gritou freneticamente as poucas ordens que conhecia, mas tudo foi inútil. Aquele exército não conseguia mais se organizar, pelo menos os orcs estavam impotentes para revidar. Apenas um pequeno número de trolls com pele tão dura que cortá-la cegaria as lâminas ou até mesmo produziria faíscas possuía alguma resistência. Parados ali, eles conseguiam parar o ímpeto dos cavalos em disparada, chegando até a derrubar cavalo e cavaleiro. As poucas bestas gigantes restantes seguiram essa tendência, mas a maioria havia sido perdida na Batalha do Cerco, restando poucas que não representavam grande ameaça. Ao ver várias outras pessoas sendo arremessadas para longe e caindo no chão com seus cavalos, quase sem vida, Bard se virou, acelerou, ergueu sua lança extremamente afiada e investiu contra uma besta gigante. Rugido. A besta gigante ergueu o braço, mais grosso que uma árvore, planejando dar a esse humano imprudente uma lição dolorosa que o deixaria com os ossos à mostra. No momento crítico em que ambos os lados estavam prestes a se enfrentar, Bard prendeu a respiração e, de repente, arremessou sua lança para a frente. Baque. Uma luz fria brilhou no ar, cruzando instantaneamente dezenas de metros para penetrar diretamente no peito da besta gigante. Voxash! Bard deitou-se rapidamente sobre seu cavalo quando o enorme braço que se aproximava trouxe uma rajada de vento, bagunçando seus cabelos. A besta gigante cambaleou e caiu na direção do seu braço. Aquele ataque obviamente atingiu seu ponto crucial. Bom trabalho! Nas paredes, Falodan não conseguiu conter os aplausos. Sua mira sempre foi boa. Gandalf concordou. Você o conhece? Claro que o conheço. É Bard, administrador da região de Dali. Estou mais surpreso que você não conheça. Gandalf pareceu bastante surpreso. Ele compareceu ao banquete do Road Seed Keep da última vez. Você não o viu lá? Eu estava observando as estrelas naquele momento. Vocês dois. Balin interrompeu a conversa. Esqueçam as estrelas. Não deveríamos sair e ajudar agora? Você está certo. Estrondo. As pedras que bloqueavam o portão foram derrubadas quando os soldados rugiram e avançaram, sua excitação e gritos estrondosos fazendo o sangue ferver. Obviamente, depois de verem o retorno de seu senhor e a carga do corpo de cavalaria, esses rapazes ficaram completamente inquietos. A defesa nunca foi o forte dos moradores de Road Seed Keep. Eles provariam isso ao inimigo. Volta você, Sovosh. Um som de fogos de artifício ecoou quando Levi trocou para suas asas de élitro e avançou rapidamente, bloqueando o caminho do Nazgûl. Assim que pousou, ele imediatamente voltou para sua armadura de neterita para evitar um desastre. Relinchar. 3 cavalos negros relincharam, instintivamente temendo o humano à sua frente. Levi apontou a espada para a frente. Quem vem primeiro, ou todos juntos? Não há como escapar. Os Nazgûl trocaram olhares em silêncio. Morra uma vez e pronto. A missão foi cumprida de qualquer forma. Eles desmontaram e sacaram suas armas. Parece que vocês estão se preparando para se unirem. Silvo. 3 gritos diferentes se entrelaçaram. O escudo rúnico de Levi se iluminou, bloqueando o impacto externo, embora ele ainda tenha sido afetado pelo veneno. Não havia espaço para beber mel ou leite.
3 Nazgûl já haviam avançado em sua direção vindos de direções diferentes, brandindo suas lâminas envenenadas. 2 deles até ativaram habilidades de fase, tentando ignorar a armadura e atacar a carne diretamente. Apenas o Nazgûl que usava anel não fazia isso. Obviamente, ele tinha experiência, sabendo que diante daquele escudo rúnico, todos os ataques mágicos eram inúteis. Baque. Uma luz âmbar bloqueava tudo lá fora enquanto Levi brandia rapidamente uma espada, mas foi esquivado pelo Nazgûl sem nome que lhe era familiar. Ele materializou um machado-martelo, aparentemente querendo forçar Levi a um combate corpo a corpo para criar oportunidades de ataque para seus companheiros de equipe. Levi, sem surpresa, brandiu sua espada longa, aparentemente planejando lutar contra ele enquanto resistia aos ataques dos outros 2 Nazgûl. No momento em que a espada e o machado estavam prestes a se encontrar, Levi cancelou o golpe de espada. Ele trocou os espaços do inventário instantaneamente, enquanto um escudo aparecia de repente em sua mão. Baque. O escudo entrou em modo de recarga enquanto o Nazgûl sem nome, que brandia o martelo machado, ficou surpreso ao perceber que seu combo preparado havia sido interrompido, com sua mão sendo desviada involuntariamente por um leve movimento. Naquele breve instante, Levi voltou a empunhar sua espada longa, aproveitando a oportunidade para avançar. Bum! As chamas se elevaram quando o Nazgûl gritou e caiu no chão com a voz cheia de dor. Quanto aos outros 2, no momento em que Levi planejava lidar com os Nazgûl restantes, o grito de uma águia ecoou repentinamente no ar. Ele olhou para cima e viu que uma grande águia havia aparecido no céu distante em algum ponto e abaixo dela. Uma figura dourada a cavalo galopava em direção àquele lugar. Ele parou na colina onde Levi estivera antes, gritando: Ellie, vim te ajudar. Então ele ergueu a espada e investiu para baixo. À medida que avançava, um brilho deslumbrante emanou de seu corpo. Aos olhos de todos, sua figura pareceu subitamente muito mais alta, ou pelo menos aparentando ser maior do que antes. Por onde passava, as nuvens escuras e as ilusões no céu eram repelidas pela luz que emanava de seu corpo. Esse cara é realmente um farol. Onde quer que vá, rouba a cena. Levi estava meio que impotente. Quando aquela pessoa apareceu, a coragem dos Nazgûl também pareceu se esvair. Eles imediatamente tentaram fugir para as sombras e escapar do campo de batalha. Mas obviamente a pessoa ao lado deles não permitiria isso. Quem te deu coragem para se distrair quando está diante de mim? Uma espada longa atravessou a armadura, incendiando o Nazgûl que tentava se virar e fugir. Quando os mortais lutavam contra os Nazgûl, estes podiam cometer muitos erros. Mas um único golpe certeiro podia causar sofrimento insuportável e perda da capacidade de combate dos mortais. Substitua as palavras nessa frase para descrever a situação atual. Era a mesma. Quando os Nazgûl lutavam contra Levi, Levi podia cometer muitos erros, mas acertar um único golpe era suficiente para incendiar os Nazgûl, removendo temporariamente sua capacidade de combate. E se não houvesse outros cúmplices para ajudar, perder temporariamente a capacidade de combate diante de Levi basicamente significava retornar a Mordor como uma alma. Quando aquela figura que irradiava luz ofuscante se aproximou, os Nazgûl já haviam sido completamente aniquilados, restando apenas armaduras espalhadas, queimadas e quebradas no chão. Cheguei a tempo? Momento perfeito. Ao olhar para a elegante elfa de cabelos dourados que ainda emanava um leve brilho à sua frente, Levi ficou sem palavras. Glorfindel, como você veio parar aqui? Sim, este era precisamente aquele poderoso senhor élfico da Primeira Era que se banhara na luz das 2 árvores, com poder de combate equivalente ao de um Balrog, e que vivia recluso em Valfenda desde que retornará à Terra-média. Em termos de habilidade de combate pura, ele estava praticamente no mesmo nível que o Levi atual. Quando este valente elfo atravessou todo o campo de batalha para chegar ao lado de Levi, as nuvens escuras acima também se dissiparam. Aproveitando a luz que reaparecia das estrelas e da lua, os olhares dos guerreiros podiam assim percorrer todo o campo de batalha. Sua eficiência em massacrar orcs aumentou, e suas ações tornaram-se mais irrestritas. E quanto à grande águia? Quando ela chegou, a visão dos guerreiros era clara, mas Levi estava completamente confuso. Logo atrás de você. A grande águia chegou pouco depois de você partir com os soldados, trazendo notícias. Glorfindel desmontou. Mas você cavalgou rápido demais, eu só pude seguir atrás. Você sabe que nem todos os cavalos conseguem acompanhar esse ritmo. Mesmo os cavalos de elite selecionados pelos elfos de Valfenda eram ligeiramente inferiores aos cavalos de velocidade máxima do Forte da Estrada. Notícias. Levi captou o ponto crucial. Elaborar. A ocorrência de tudo isso antecedeu o início desta guerra. Capítulo 254. Encontro com Glorfindel. Quando a guerra ainda não havia começado, Levi tinha acabado de passar por Alphite Town, tendo avançado para o lado oeste das Montanhas Nebulosas. A floresta apresentava atividade anormal. Um grande número de trolls parecia ter sido expulso por algo, vagando pelos arredores da floresta. Desde que viu aquilo não pôde simplesmente ignorar. Então, na entrada da Estrada Celeste na última ponte, Levi liderou seu povo da estrada principal até a entrada, mais cedo, para lançar uma operação de extermínio contra os trolls. Durante a luta, Glorfindel saiu correndo com alguns cavaleiros de Valfenda. Um brilho dourado intenso penetrou os olhos quando uma espada élfica forjada em eras ancestrais cortou a pele dura como pedra como se fosse papel. Sob uma força tremenda, o troll foi quase partido ao meio pela cintura. Baque.
Quando o troll caiu, Glorfindel, que havia brandido a espada atrás dele, também revelou sua forma. Não esperava que você viesse, disse Levi. Ele chutou o cadáver do troll no chão. Não se mexeu. Então ele teve que dar a volta. Os batedores da fronteira trouxeram notícias de que a floresta dos trolls apresentava algumas anomalias. Lord Elrond me enviou para investigar a situação e apoiar nossos aliados. Na área entre a floresta dos trolls e a última ponte, Glorfindel explicou a situação para Levi. Mas parece que você não precisa de apoio. Lord Elrond estava excessivamente preocupado. Glorfindel balançou a cabeça negativamente. Com alguém como Levi por perto, esse grupo de trolls não causaria muitos problemas. Ele tinha certeza de que Levi daria conta do recado. Assim como ele estava confiante de que também poderia fazer o mesmo. Conquistei a benevolência de Valfenda. Pode retornar e relatar a Elrond, respondeu Levi. A partir de agora, basta observar nosso desempenho. Enquanto conversávamos, ouvimos uma comoção por trás. 1, 2, força. Não muito longe dali, um grande número de soldados de elite totalmente blindados lançou ataques em grupo contra os trolls restantes. Embora usassem métodos como cordas para imobilizar os trolls, impedindo-os de realizar ataques eficazes, seu próprio lado lutava com bastante bravura. Eles eram simplesmente muito duros. Um bando de insetos fracos. Rugiu o troll furiosamente, quase arrancando os que seguravam a corda com um puxão violento. Clang! Espadas finas comuns de postos de vigia atingiram o corpo do troll, mas assim como ao usar picaretas para minerar, produziram sons metálicos nítidos. Algumas armas até ricochetearam. Poucos conseguiam ferir trolls com armas comuns. Alguns confiavam em sua própria força inata, outros em propriedades especiais. Contra essas criaturas, talvez pessoas comuns usando picaretas causassem mais danos do que espadas. Levi suspirou. Vamos conversar mais tarde. Primeiro vou eliminar os trolls restantes. Eu irei me juntar a vocês, disse Glorfindel. Ambos avançaram em direção ao troll sitiado. Os soldados rapidamente soltaram as cordas e se afastaram para lhes dar espaço. Quando as cordas foram soltas e o troll recuperou a liberdade, justamente quando estava prestes a rugir de excitação e atacar os soldados, ele se virou e viu duas figuras minúsculas ousando avançar. Então caiu com força. Baque! Levi ergueu a mão para bloquear o golpe, sem sequer usar um escudo, resistindo como se uma enorme pedra desabasse. Seus passos permaneceram imóveis. Seu corpo emanava uma luz âmbar diferente da de Glorfindel. O escudo rúnico bloqueava fielmente todo o dano que o protegia. Svi! Outro lampejo dourado passou enquanto a espada afiada de Glorfindel o seguia, fazendo o troll se ajoelhar parcialmente. Levi também desembainhou sua espada. No instante seguinte, 2 raios de espada passaram de ambos os lados do troll, cada um circulando até a metade, cortando-o ao meio na altura da cintura. Tum! O troll caiu partido ao meio. Outros trolls viram o destino de seu companheiro e coletivamente recuaram 2 passos. Alguns trolls encararam Levi por um longo tempo, parando de repente, apontando para ele e gritando. É o devorador de tesouros! É o devorador de tesouros! Aí! Correu em direção à floresta, mas pareceu se lembrar de algo. Ao se aproximar da floresta, mudou temporariamente de direção para o norte, tentando retornar aos Etemuors, a terra natal dos trolls. Mas por mais rápido que corresse, como poderia alcançar os 2 que vinham atrás? Glorfindel saltou com força, pulando diretamente sobre o troll, erguendo sua espada e desferindo um golpe violento, executando o troll em fuga no mesmo instante. Ele aterrissou com passos leves, apenas sua armadura produzindo um leve ruído. Olhando para cima novamente, nem mesmo seu cabelo estava despenteado. Ao verem esses passos leves e essa postura, os soldados que observavam começaram a conversar em voz baixa. Quem você acha que lutaria melhor, nosso senhor ou ele? Ele! Glorfindel gritou. Ele virou a cabeça e viu Levi perseguindo 2 trolls ao mesmo tempo. O que houve? Algum problema? Acabei de lidar com o dobro de inimigos que você, respondeu Levi. Rachadura. Após executar os trolls, Levi se virou para responder, mantendo sua expressão séria de sempre. Glorfindel sorriu educadamente, dizendo com certo desamparo. Nada. Eu só queria dizer que precisamos acelerar. Aqueles trolls estão fugindo para o norte. Ótimo, então vamos ver quem mata mais. Dito isso, Levi montou em seu cavalo e galopou em direção ao grupo de trolls. Um instante depois, Glorfindel olhou para Levi e disse um número, 9. A expressão de Levi endureceu quando ele trocou para as asas de Elytra e voou para o norte. Pouco tempo depois, ele voltou voando. Que coincidência! Eu matei exatamente uma pessoa a mais que você. Você venceu, disse Glorfindel, piscando e sem dizer mais nada. Com a vitória garantida, os soldados atrás dele se juntaram aos aplausos. Os elfos permaneceram em silêncio. A rigor, os registros de ambos deveriam somar mais meio ponto. Sim, o troll que eles haviam dividido ao meio no início. Mas esses detalhes já não importavam. As coisas por aqui estavam temporariamente encerradas. Sob a liderança de Levi, o grande exército mudou imediatamente de direção, não seguindo pela Estrada Celeste, mas prosseguindo diretamente para o sul em direção ao Forte Riverside. Esse trecho da estrada não era ruim. Era só planície e natureza selvagem. Quanto a Glorfindel e a cavalaria élfica atrás dele, depois de limparem o campo de batalha, prepararam-se para seguir para leste, de volta a Valfenda. Mas assim que terminaram a limpeza e estavam prestes a montar nos equipamentos e voltar, o grito de uma águia vindo de cima chamou a atenção de todos.
Uma grande águia estava circulando em direção ao ponto mais baixo. Glorfindel deu um passo à frente e acenou para a criatura. Mensageiro do rei de Arda, que notícias trazes? Voxas! A grande águia desceu lentamente levantando um pouco de poeira. A mensagem trazia notícias vindas do leste das montanhas nebulosas. Um padrão de ação se formou na mente de Glorfindel. Ainda há tempo. Vou atrás de Levi imediatamente. Compreendendo a seriedade da mensagem da grande águia, Glorfindel imediatamente montou em seu cavalo e galopou para o sul. Mas como ele havia dito, nem todos os cavalos corriam tão rápido quanto os cavalos do Road Seed Keep. Os cavalos do Road Seed Keep eram todos de padrão excepcional. Em Valinor, essas coisas eram normais, mas na Terra-média, eram algo um tanto ultrajante. Glorfindel sentiu-se um tanto constrangido. Após refletir, a grande águia também seguiu, acompanhando Glorfindel do alto para o sul. Capítulo 255. O outro lado. Há tempo. No salão de Erebor, Legolas fez essa afirmação. Mas Thorin tinha outra opinião. Mas Levi já partiu há muito tempo, e aquele campo de batalha também precisa de apoio. Como haveria tempo? Não se preocupe, Legolas, filho de Thranduil. Os guerreiros anões de Erebor protegerão esta terra. Faremos com que aqueles que ousarem vir aqui com intenções invasivas saibam que não há ninguém aqui com quem se deva brincar. Você pode ter coragem, disse Euroir de repente. Mas aquele grande exército composto por homens de pele escura e Uruk-hai também não é de fracos. De acordo com as informações que obtive, seu número é considerável. Pelo menos dezenas de milhares no total. Independentemente da fonte da sua informação, você deve saber que este lugar não abriga apenas os anões de Erebor, mas também soldados da guarnição de Dali, Cidade do Lago e Cidade da Estrada. Mesmo que a força principal tenha se deslocado para as montanhas do oeste, esses soldados remanescentes ainda representam uma força significativa. Thorin abriu os braços, olhando para a grande porta, e disse em voz alta: Vocês acham que sem Levi, as pessoas daqui não são nada? Você subestima enormemente as pessoas daqui, e também subestima enormemente o Levi. Afinal, este é o território dele. Concordo com isso, assentiu Legolas. Além disso, a Floresta das Trevas fica bem ao lado. O exército de lá não ficará parado. Thorin olhou para ele de relance. Reservaria meu julgamento sobre esse ponto de vista. Quem poderia imaginar se aquele velho bêbado e recluso rei dos elfos estaria disposto a ceder? Embora a Montanha Solitária e a Floresta das Trevas tivessem se reconciliado, estavam desconectadas há muito tempo. Mesmo depois de fazerem as pazes, não se comunicavam muito. Ninguém sabia o que o outro realmente pensava. Os preconceitos não podem ser eliminados da noite para o dia. Euroir estava um tanto confuso. Não podem simplesmente enviar alguém para falar com o reino da floresta? Não irei. A voz de Thorin estava visivelmente mais alta do que antes, criando ecos no salão. Só de imaginar Thranduil enviando reforços com uma atitude condescendente e caridosa, os dentes de Thorin começaram a doer. Mesmo para ajudar Levi, ele certamente diria coisas como: parece que nossos companheiros anões não são suficientes para esta crise. Então os aliados mais fortes de Levi devem intervir. Eu irei, ofereceu-se Legolas. Vou avisá-los, e Levi também. Tenho maneiras de informá-lo imediatamente. Seus aliados não somos apenas nós. Então essa questão depende de você. Thorin assentiu com a cabeça. Legolas partiu primeiro. Vendo que as mensagens necessárias haviam sido transmitidas, Euroir também se levantou para sair. Mas Thorin o deteve. Obviamente, ele ainda tinha assuntos inacabados. Quem é você? Acho que já me apresentei com clareza suficiente. Sou Euroir, proprietário de uma vinícola em Dorvinion e amigo de Levi. Você está duvidando dessas palavras? Perguntou Euroir com voz bastante firme. Não, claro que não duvido de você. Thorin fez um gesto para que ele se sentasse. Depois que ele se sentou, Thorin continuou. Você certamente pode ser um proprietário de vinícola de Dorvinion chamado Euroir, um elfo que viveu pacificamente por 2 eras apenas cultivando uvas e fazendo vinho. Mas além disso, você também pode ser algo mais que não mencionou como. Como assim? Euroir pareceu curioso, aparentemente não esperando que Thorin falasse dessa maneira. Tal como, algum senhor de Dorvinion, ou talvez um antigo rei. Thorin apenas olhou para ele. O salão ficou em silêncio por um instante. Não entendi bem o que você quis dizer. Euroir manteve seu tom calmo e sua cortesia de sempre. Thorin ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Talvez você consiga enganar elfos inexperientes ou algum lorde que só conhece a aventura. Mas certas coisas só transparecem levemente naqueles que realmente se sentaram em um trono. Essa postura não pode ser escondida. Nem Legolas nem Levi eram pessoas desconfiadas. Para eles, a identidade do outro não importava. Afinal, discutir status com eles era completamente inútil. Portanto, eles não verificariam ativamente essas coisas. Para eles, Euroir era apenas um proprietário de terras elegante e nobre. Nada de estranho nisso. Mas Thorin era diferente. Ele lidava diariamente com diversas pessoas, administrando o território de seu reino, sendo particularmente sensível a questões de status e postura, especialmente pessoas do mesmo nível que ele. Ele poderia se esconder em um lugar bem fundo, mas certamente não tão fundo quanto os buracos que os anões cavaram. Não importa. Thorin demonstrou aceitação. Pelo menos posso confirmar que você não é um inimigo, certo? Certamente que não. Um anão e um elfo se levantaram e apertaram as mãos. Espero que tenha dias agradáveis. O mercado de Erebor também está próspero. Talvez encontre algo que lhe interesse.
Obrigado, vou dar uma olhada. Fora da montanha solitária. Clater, clater. Legolas cavalgou seu cavalo, galopando até a entrada da Estrada Celeste. Em pouco tempo ele chegou à entrada especialmente estabelecida para o Reino da Floresta, um 8º lugar. No momento em que respirou fundo, preparando-se para descer, um movimento na floresta o fez virar a cabeça. O exército do Reino da Floresta já havia se mobilizado. Eles já haviam recebido a notícia há muito tempo. Ao ver isso, Legolas também suspirou de alívio. Então ele continuou para o oeste, até chegar a Cowtown, onde vivia o clã de Beorn. Ali estava um ponto de apoio que Levi havia preparado especialmente para as grandes águias. Uma árvore gigante, incrivelmente larga, sólida e imponente, com um ninho confortável no topo. Por sorte, uma grande águia estava descansando ali. Então Legolas chamou a grande águia e transmitiu a mensagem. Eu vejo. Ao ouvir o relato de Glorfindel, Levi compreendeu tudo. Obrigado pela notícia. Ele acenou para a grande águia, que respondeu com um grito claro. O que você pretende fazer? Voltar agora? Glorfindel simulou mentalmente o mapa. Receio que seja bastante longe. Para os soldados, sim, mas não muito longe para mim. Concordo plenamente. Essa pessoa está sempre desaparecida. Num instante está no oeste e no instante seguinte corre para o leste, voando mais rápido que as grandes águias. Uma voz grave e afável soou de repente nas proximidades quando Gandalf se aproximou a cavalo. Glorfindel. Após desmontar, ele cumprimentou brevemente os dois e a grande águia, continuando, está tudo bem por aqui. Faça o que quiser, Levi. Ele contemplou o sol vermelho flamejante nascendo no leste, já acabou. Começou. Estrondo, estrondo. Do lado de fora dos altos muros de Dali, inúmeras armaduras pretas e douradas se entrelaçavam. As primeiras mais baixas, porém extremamente ferozes. As últimas mais altas e fortes, aparentemente mais disciplinadas, mas também mais problemáticas. Atrás deles ficavam várias torres de cerco empurradas por Olog-Rai, além de algumas catapultas. Eles chegaram. No alto das muralhas, Thorin, totalmente armado, estava de pé, cercado por anões e guardas humanos, observando tudo lá de cima. Ele era agora o comandante supremo aqui. Ah, esses elfos realmente não vieram. Já não esperando reforços, Thorin ergueu a mão, sinalizando para trás. Preparem-se para carregar as bestas pesadas com munição. Que sintam o nosso poder. Capítulo 256, depois da batalha. No campo de batalha de Riverside Keep, a guerra terminou de forma decisiva quando Levi retornou com milhares de cavaleiros e massacrou os Nazgûl. O inimigo não tinha a menor chance de reverter a situação. Ao amanhecer, todos os orcs restantes haviam sido completamente eliminados, restando apenas soldados para limpar o campo de batalha devastado. Depressa, depressa, levem os feridos de volta, vinham as ordens urgentes. Administre poções primeiro aos gravemente feridos. Não desistam. Aquele soldado com a cintura cortada ao meio ainda está vivo. Estabilizem-no e deem-lhe poções. Espere um pouco, insistiu uma voz. A terra após a batalha carregava profundas cicatrizes. Em relação às baixas, os defensores da fortaleza de Riverside, juntamente com a cavalaria de reforço, sofreram pesadas perdas. No entanto, por mais estranho que pareça, os defensores lutaram com uma ferocidade desesperada, como se suas próprias vidas dependessem disso. Quando a batalha terminou, quase todos estavam feridos e sangrando, com ferimentos graves. Essa sequência de combates ferozes fez com que o derramamento de sangue dos defensores fosse quase igual ao dos orcs. Instrutor, eu. Ao amanhecer, um soldado desabou, agarrando a cintura ferida, com sangue escorrendo da boca misturado a lágrimas. As lágrimas, de um vermelho vivo e translúcido, brilhavam intensamente na luz da aurora. O que está acontecendo? Um Dúnedain meio ajoelhado, ajudou a sustentar a cabeça do soldado, cujo rosto estava tenso de pânico. Criança, continue respirando. Não se mexa nem puxe o ferimento. Eu te ensinei bem. Não, instrutor, preciso dizer agora, ou será tarde demais. O soldado que segurava o braço do Dúnedain com força, os olhos cheios de relutância, os lábios trêmulos, falou devagar e com firmeza. A poção curativa tem um gosto bom demais. O rosto do Dúnedain ficou rígido. Ao retirar a armadura do soldado, viu que a ferida já estava cicatrizada. Saia daqui, disse o Dúnedain bruscamente. O soldado foi atirado violentamente ao chão. Momentos depois, talvez irritado, o Dúnedain chutou o soldado com força nas nádegas. O soldado gritou e se levantou imediatamente. Irritar tanto um Dúnedain de quase 200 anos demonstrava o quanto os soldados haviam aprendido com Levi. Sim, os soldados em Riverside Keep ficaram gravemente feridos. Mas os ferimentos não significavam morte. Embora parecessem frágeis, eram notavelmente resistentes. Com um rápido bater de asas, uma grande águia ergueu Levi nos ares. Ele partiu na águia, planando velozmente. Assim, as consequências da batalha foram confiadas aos comandantes presentes e a um mago. Agora que ele se foi, não temos mais com o que nos preocupar aqui, disse Gandalf, trazendo Balin de volta ao presente. Nossa jornada continua, e Bilbo terá muitas outras histórias à sua espera. De fato, Balin sentou-se com a barba grisalha manchada de sangue. Carregava tanto o sangue de orcs quanto o seu próprio. Além do sangue, ele percebeu de repente que faltava uma parte da barba, uma falha bem definida do lado direito. Não. Ele balançou a cabeça em descrença, perguntando-se quando havia perdido a cabeça. Um dos Nazgûl. Foi o Nazgûl quem calculou mal a distância ao lutar contra os anões e por pouco não cortou a barba. Balin fechou os olhos, sentindo dor. Não se preocupe, meu velho amigo.
Vai crescer de novo, consolou Gandalf. Isso não é grande consolo nesta idade. A barba cresce muito mais devagar quando se é velho, Gandalf. Balin balançou a cabeça negativamente. Gandalf olhou para ele e deu de ombros. Quem pode afirmar com certeza? Ele acariciou sua própria barba espessa e branca, que parecia bastante elegante para os anões. Pelo menos não é meu que está faltando. Glorfindel retornou com sua cavalaria de Valfenda. Levi montou numa grande águia e retornou rapidamente ao forte à beira da estrada. Ao aterrissar, ele entrou em um portal do Nether e seguiu em direção a Dali. Com rapidez e precisão, os soldados dentro das muralhas de Dali operavam bestas pesadas, lançando uma chuva de fogo sobre as forças de cerco de Olog-Rai. Revestidas de aço negro, a armadura dos Olog-Rai brilhava como diamantes sem encantamento, e seus corpos colossais lhes conferiam a força de baluartes vivos. Mesmo com fogo concentrado de besta foi difícil derrubá-lo. Por falar em bestas, flechas iluminadas de verde cortavam o campo de batalha, e a cidade ainda era guardada por centenas de golems de ferro, a última linha de defesa. Elas serviriam para lembrar aos agressores a dor do desespero. Relatório. Um policial exigiu as últimas notícias. Thorin respondeu, eles não podem nos ultrapassar. Nossas muralhas resistem, e armas de cerco não conseguem chegar perto. Ao perceber subitamente alguém atrás das fileiras, ele se virou bruscamente. Levi, quando você chegou? Perguntou ele. Acabei de ouvir que também está havendo brigas por aqui. Bom, Thorin assentiu com a cabeça, aceitando a chegada de Levi. A velocidade dos movimentos de Levi era notável, embora não inacreditável. E quanto à situação em outros lugares? Estável, respondeu Levi. Estamos nos mantendo firmes. As perdas são mínimas. Thorin ponderou sobre a batalha desigual, com certa dúvida tingindo seu olhar. Acho isso estranho, disse ele. Levi observava o campo de batalha com sua compostura habitual. Inicialmente pensei que o ataque fosse uma finta, admitiu Levi. Não era para ser uma finta pelo oeste e um ataque principal pelo leste? Thorin insistiu. Ignore esses detalhes superficiais. Concentre-se nas mensagens nas entrelinhas. Certo, concordou Thorin, silenciando em seguida. A princípio, disse Levi, eu acreditava que o avanço principal era para o lado de Riverside Keep, e deste lado uma sondagem. Mas depois de ver as forças deles aqui, mudei de ideia. Qual é a sua conclusão agora? Não tenho certeza, Levi balançou a cabeça. Não consigo prever suas intenções. Talvez seja uma sondagem insensata. Eles parecem excessivamente confiantes, nada parecidos com o Sauron que eu conheço. O exército que atacou Dali era menor do que o que enfrentou Riverside Keep. A maioria eram Uruk-hai, e seus equipamentos eram familiares. Alguns eram guerreiros humanos vindos do leste. A composição deixou Levi perplexo. Também acho isso desconcertante. O ataque começou há algum tempo, mas sofremos perdas mínimas enquanto o inimigo se cansa rapidamente. Será que essas duas frentes são uma manobra de diversão? O verdadeiro ataque estaria em outra frente? Levi mencionou informações recentemente obtidas. Os Eagles of the North não relatam outros ataques, exceto os de Riverside Keep, Dali e Laketon. Também em Laketon? Sim, mas a cidade do lago resiste, apoiada por elfos e seus marinheiros. Mais ninguém? Nenhum relato. Thorin parecia pensativo. Ele admitiu, eu pensava que aqueles elfos geralmente ficavam fora. Você deveria confiar mais nos seus aliados. Eu confio neles tanto quanto confio em você, assegurou Levi. Thorin fez uma reverência profunda. Parabéns, disse Thorin. Nossas relações com os elfos têm melhorado gradualmente. Ele olhou em direção aos estandartes de Erebor e Dali. Que isso termine aqui. Levi desembainhou a espada e aproximou-se do portão. Os portões se abriram. Lá fora, os orcs aguardavam ansiosamente. Mas quando os defensores apareceram, a empolgação se transformou em medo. Capítulo 257. Uma nova missão. Rugido. O Olog-Rai soltou um rugido tremendo, mas por mais alto que fosse, não podia evitar o fato de que estava prestes a morrer. Sangue negro jorrou de seu pescoço enquanto seu corpo era engolfado por chamas intensas, espalhando os Uruk-Hai próximos. Uma após a outra, as bestas gigantes caíram, as torres de cerco foram desmanteladas. Esse exército já não representava uma ameaça para Dali. A batalha foi decidida. À beira do campo de batalha, vendo as poderosas forças de seu exército serem eliminadas por uma única pessoa, o líder Uruk despertou subitamente, inspirando profundamente. Sua visão clareou. É aquele senhor, gritou ele como se tivesse despertado de um transe. Mas os Uruks ao redor o ignoraram e continuaram o ataque. Droga, você está louco? Eu sou o seu líder. Agora eu ordeno. Todos recuem. Ninguém ouviu. Vocês são todos surdos? Ele agarrou um Uruk com força, encarando seus olhos injetados de sangue e desprovidos de razão. Outros ao seu redor, até mesmo os homens do leste, eram iguais. Isso está errado. Vocês estão todos errados. O que você tem? Por que estou aqui? Ele ponderou. A última lembrança era de Minas Morgul. Como um líder Uruk recém-promovido, o rei bruxo parecia valorizá-lo, permitindo sua entrada na torre da feitiçaria. Ele sempre acreditou que seus atos eram impecáveis, conectando-se secretamente com Levi na linha de frente, trabalhando para Levi enquanto servia como líder Uruk na retaguarda e servindo diretamente ao rei bruxo. Até o dia em que o rei bruxo o convocou e ele percebeu que havia sido arrogante demais. Você acha que é esperto? Há muitos dias na torre da feitiçaria, o rei bruxo agarrou a própria cabeça. Um som aterrador emanou do elmo escuro.
Você e toda a escória covarde e traidora que você lidera merecem morrer. A lembrança terminou. Quando ele recuperou a consciência, estava aqui. Um arrepio percorreu o coração do líder, e um suor frio escorreu por sua garganta. Eu não traí o mestre. Ele gritou, mas claramente ninguém acreditou nele ou ouviu. Zumbir. Um som claro de trompa ressoou ao sul virando-se. Ele viu um exército élfico de armaduras prateadas avançando, alguns com manchas de sangue. Era o exército da Floresta das Trevas avançando em disparada. Ao mesmo tempo, dali soou as trombetas de mobilização, e os anões avançaram em sucessão. Elfos, anões e humanos lutaram juntos mais uma vez, uma aliança absolutamente dominante. Isso é necessário? Esqueçam essas forças da Tríplice Aliança. O senhor que vinha destruindo as linhas de frente sozinho só precisava de tempo para esmagar todos os presentes. A confusão tomou conta do coração do líder Uruk quando ele instintivamente recuou, protegendo seus muitos seguidores e alguns amigos dos Homens do Leste. Isso não está certo. Algo está errado. Ele empurrou seus camaradas e continuou recuando até deixar o campo de batalha. À frente, um rio caudaloso. Atrás, o rugido de uma batalha infernal. Sob a liderança do senhor, a Tríplice Aliança varreu o campo de batalha, aniquilando toda a resistência. Voxox! Uma flecha perfurou o pé do líder Uruk, o líder tanto do exército quanto dos desertores. Droga! Ao ver seus camaradas capturados ou mortos, o líder perdeu a noção da realidade. Apesar do ferimento, saltou para o rio. Splash! A água espirrou enquanto todo o ruído se dissipava ao fundo. Ele se esforçou, rangendo os dentes. Uma vontade de viver sem precedentes surgiu. Eu não quero morrer. Ei, eu vou sobreviver. O sol nasceu sobre Riverside Keep, e as crises nas cidades da região de Dali foram rapidamente resolvidas. Uma vitória quase perfeita. Lord Levi, cheguei a tempo? Tranduil desmontou tranquilamente de seu alce e cumprimentou Levi. Momento perfeito. Os elfos sempre foram assim. Considere que você chegou na hora certa. Thorin, habitualmente severo sob o olhar de Tranduil, finalmente conseguiu dizer muito bem. Tranduil ergueu uma sobrancelha em surpresa. Para esse sujeito dizer isso, foi algo realmente raro. Guerreiros saíram da cidade em massa para limpar o campo de batalha devastado. Dentro da cidade, uma figura aproximou-se furtivamente do estábulo, mas foi rapidamente descoberta. Euroir. Levi gritou, acenando com a mão. Euroir enrijeceu, tentando parecer indiferente. Eu te vi. O que você está fazendo aqui? Levi gritou novamente, puxando-o para trás. Dessa vez, Euroir teve que se virar. Muito tempo sem ver. Sim, foi. Ouvi dizer que foi você quem trouxe a notícia da chegada do inimigo com antecedência. Devo lhe agradecer por isso. São coisas pequenas, não se preocupe com isso. Euroir acenou com a mão. Tranduil seguiu. Parentes de longe, hein? Prestes a cumprimentar o dono da propriedade élfica de Dorvinion, Tranduil hesitou por um instante ao ver seu rosto. Você. Euroir balançou a cabeça negativamente. Vocês se conhecem? Levi não era ingênuo e percebeu seus pequenos gestos. Sim, nos encontramos algumas vezes há muito tempo. Ah, é? Há muito tempo, em termos élficos, significa pelo menos 1000 anos, certo? De fato, o último encontro ocorreu há mais de 1000 anos. Tranduil olhou para Euroir, depois para Levi, pensando por um instante antes de dizer. Eles sempre foram parceiros comerciais confiáveis. A qualidade de seus vinhos é constante e digna de confiança. Muito bem, vamos chamar assim. Vendo que nenhum dos dois queria dizer mais nada, Levi não insistiu. Assim que ele se afastou um pouco, os dois elfos retomaram a conversa. Não represento ninguém nem nenhum poder nesta visita, apenas a mim mesmo, começou Euroir. Dorvinion continua sendo uma terra que se mantém fora de conflitos. Por favor, não espalhem que eu estive aqui. Entendido. Tranduil concordou prontamente. Com essa promessa do rei da floresta, Euroir relaxou. Ele prosseguiu. Pessoalmente estou muito disposto a fazer amizade com um aliado tão forte. É uma pena que ele seja, em última análise, humano. Por mais poderosos que sejam, os humanos têm limites. Mesmo a expectativa de vida dos Dúnedain é de apenas algumas centenas de anos. Reinos poderosos surgem e desaparecem, tentando conquistar tudo, para depois declinarem. Apenas seres aparentemente fracos como nós perduram. A não contenda era o modo de Dorvinion. Se alguém tentasse conquistá-los, eles se tornavam súditos e seguiam com suas vidas. Os reinos conquistadores anteriores eventualmente desapareciam. Humanos. Os lábios de Tranduil se curvaram ligeiramente. Você realmente pensa assim? Euroir não disse nada. Se você realmente pensasse assim, não estaria aqui pessoalmente. Pense bem nisso. Dito isso, Tranduil partiu com seu exército élfico de volta para a floresta. No local original, Euroir observou-o partir até que ele desaparecesse de vista, depois dirigiu-se ao estábulo para conduzir seu cavalo, que já descansava. Obrigado pelo seu incômodo, murmurou ele suavemente enquanto acariciava a cabeça do animal. Dentro de Mordor, a Torre Negra. No vasto salão negro, 3 armaduras negras forjadas por Sauron moveram-se subitamente. Algo parecia preenchê-las, tornando-as escuras e profundas. Os Nazgûl recuperaram seus corpos. Missão cumprida. Todos os que não pertencem ao nosso mestre e os traidores estão agora mortos. Tudo o que precisava ser descoberto foi explorado. Todas as sementes que precisavam ser semeadas foram semeadas. Assim que os 3 Nazgûl se preparavam para retornar aos seus postos, outro Nazgûl apareceu, bloqueando o caminho deles. O mestre tem novas ordens. Preparem-se.
Os três Nazgûl trocaram olhares e seguiram o recém-chegado. Chegou mais trabalho. Capítulo 258. A grande biblioteca da Torre Sem Nome. A turbulência terminou tão abruptamente quanto começou. Essa batalha, que tinha como alvo uma nova cidade e uma importante fortaleza das Cidades Livres, terminou em poucos dias. Embora em escala só tenha sido superada pela Batalha dos Cinco Exércitos em quase um século, os registros lhe atribuem apenas alguns breves momentos de destaque. Ano 2949, a fortaleza da margem do rio foi fundada. Três Nazgûl lideraram 15.000 orcs e dezenas de bestas gigantes em um ataque à fortaleza da margem do rio. 5.000 soldados defenderam a fortaleza por uma noite. Ao amanhecer, o senhor retornou com 6.000 cavaleiros e aniquilou todos os orcs. Um mago de vestes cinzentas e um anão de Erebor participaram dessa batalha. Valfenda enviou tropas para interceptar os trolls e deslocou um senhor élfico para apoiar a fortaleza da margem do rio. No mesmo dia, Dali, Cidade do Lago e Cidade da Estrada foram atacadas. Todos os anões de Erebor se mobilizaram para auxiliar a defesa de Dali. O Reino da Floresta enviou tropas para eliminar os invasores em Cidade do Lago e Cidade da Estrada. No meio do ataque, o senhor chegou, liderando os defensores em uma investida contra o inimigo, uma grande vitória. O historiador fez uma pausa, com o pincel pairando sobre o pergaminho. Depois de resumir os acontecimentos de forma geral, começou a registrar o processo da batalha em detalhes, as ações tomadas pelos vários esquadrões, as estratégias gerais do comandante e o desenrolar do combate. Outras subdivisões incluíam detalhes minuciosos do campo de batalha e os nomes e feitos de participantes importantes, como Gandalf correndo de um lado para o outro ao longo das muralhas, usando suas chamas para reacender a esperança nos corações dos defensores. Houve também a façanha do bravo anão Balin ao atacar um Nazgûl, e Glorfindel aparecendo envolto em luz dourada, deixando profundas impressões em muitos que testemunharam o feito. Após essa batalha, o senhor retornou ao seu território e não se aventurou a sair por um longo tempo. Seus cidadãos acharam isso bastante inédito e estavam um tanto quanto desacostumados com a situação. Para a maioria dos seus cidadãos, você existe apenas em lendas e histórias, um fantasma sentido apenas através das palavras dos outros. 3 meses após a batalha, Gandalf caminhava ao lado de Levi à beira do lago, aproximando-se lentamente da estrutura mais visível do território, a Torre Sem Nome. Enquanto caminhava, Gandalf acendeu seu cachimbo e discutiu algumas questões territoriais com Levi. Afinal, era bastante comum que magos oferecessem conselhos e orientações aos lordes. Agora que você retornou por um período prolongado, e eles podem vê-lo diariamente, percebendo sua existência com seus próprios sentidos, muitos não conseguem conciliar sua compreensão da realidade e da ilusão. Ele continuou descrevendo os curiosos fenômenos ocorridos no território de Levi. Em vez de estarem desacostumados, eles sentem que é algo um tanto irreal. A memória humana não é longa, eles se adaptarão em breve, respondeu Levi. Provavelmente. Levi se espreguiçou preguiçosamente, saboreando aquele raro momento de lazer. Sim, ele finalmente relaxou. Meu Deus, esta torre é realmente alta. Uma exclamação veio de diante da torre quando um anão esticou o pescoço para cima. Foi Balin quem chegou ao portão principal da Torre Sem Nome antes deles, claramente tendo permanecido ali por algum tempo. Do outro lado, Gandalf também olhou para cima, observando as nuvens que ocasionalmente passavam pelo topo da torre, concordando plenamente com as palavras de Balin. Devo dizer, é realmente muito alta, mais alta do que qualquer torre que eu já tenha visto na Terra-média. Esta torre me custou um esforço considerável, especialmente a estrutura interna e o projeto dos cômodos, disse Levi, olhando para a torre com cada detalhe criado por suas próprias mãos. Ele se deixou levar por lembranças. Esta torre está sendo construída de forma intermitente há vários anos, desde o início das obras. Se eu não tivesse feito nada além de construir a torre, o tempo poderia ter sido consideravelmente reduzido. Mas a procrastinação é o estado normal para, bem, deixa pra lá. A porta principal se abriu quando os três entraram na torre. Diferentemente de quando foi construída, a estrutura interna da torre havia mudado drasticamente. Altares de encantamento e outras instalações perigosas foram transferidos para os andares superiores, enquanto o andar inferior abrigava uma grande biblioteca com volumes imensos vindos de todas as direções. Uma equipe dedicada era responsável pela organização e arquivamento dos livros, além da manutenção e limpeza regulares. Um lugar verdadeiramente repleto de sabedoria. Ao entrar, Gandalf apagou o cachimbo de forma bastante consciente. Ele passou por uma porta lateral e sua boca se abriu ligeiramente. Olhando para cima, tudo o que se via eram livros, nada além de livros, além de intermináveis escadarias interligadas e estantes robustas repletas de inúmeros volumes. Essas entradas de escada exibiam placas indicando cuidadosamente qual levava a qual seção. Este lugar é maravilhoso. Balin entrou, olhando para a esquerda e para a direita, observando tudo ao redor constantemente. Em primeiro lugar, sendo um anão, uma arquitetura tão imponente e magnífica combinava perfeitamente com sua estética. Além disso, sendo um anão bastante erudito entre seus parentes, o estrategista de Erebor, os livros também estavam entre suas coisas mais queridas. Ambos estimularam seus sentidos simultaneamente, fazendo-o sentir prazer da cabeça aos pés. Não mencionei esta torre a Bilbo. Claro que quando visitei, ainda não sabia como seria o seu interior, disse Balin. Se Bilbo soubesse, estaria disposto a enviar os seus escritos para enriquecer estas prateleiras. Livros? Perguntou Levi.
Sim, livros. Bilbo disse que planeja escrever um, embora ainda nem tenha pensado em um título. Provavelmente vai demorar um pouco até que ele realmente comece a escrever. Então, aguardarei ansiosamente por isso. Enquanto conversavam, Gandalf ergueu uma sobrancelha, avistando de repente um livro relativamente novo exposto sozinho em um balcão. Isso é, ele pegou o livro. O título era História Geral das Estalagens à Beira da Estrada. A julgar pela aparência e pela caligrafia do livro, alguém o havia manuseado recentemente e escrito novo conteúdo. Essa é uma das poucas séries em andamento na grande biblioteca. Percebendo o interesse de Gandalf, Levi mencionou isso. Foi escrito e revisado especialmente pelo historiador do Road Sidkeep. Gandalf assentiu com a cabeça e abriu o livro. Terceira Era, ano 2940. Foi fundada a fortaleza à beira da estrada, e assim ocorreram milagres. Levi caminhou sobre a terra. Da primeira árvore de carvalho que viu, derrubou um pedaço. Deu esse pedaço de carvalho ao seu povo, dizendo-lhes que aquilo correspondia ao comprimento de um quarteirão. Surgiu, assim, um novo termo de medida. Mais tarde, Levi revisou para 1 metro, subdividindo ainda mais em centímetros, milímetros e outras unidades. Era assim? Gandalf ergueu os olhos. Pode ter certeza. Mas os cidadãos ainda costumam dizer quarteirões verbalmente. Apenas registros escritos mais rigorosos usam metros. Usar 10 como uma unidade inteira. Esse método de medição é muito bom. Aprovando o método, Gandalf continuou a leitura e logo terminou o volume. O evento mais recente de grande repercussão registrado foi aquela grande batalha ocorrida há 3 meses. Um anão de Erebor corajoso, não estão falando de mim? Balin olhou para os registros com um sorriso que quase rasgava seu rosto. Essa viagem realmente valeu a pena. Ao contrário da simples apreciação de Balin, Gandalf olhou para esta biblioteca e para as várias instalações da torre com uma expressão mais contemplativa. Níveis mais altos? Isso é segredo. É lá dentro que eu faço minhas pesquisas. Pesquisar? Levi acenou com seus anéis rúnicos. Sim, pesquisa. Anéis. Gandalf olhou para aqueles 2 anéis de ouro cravejados de âmbar e, em seguida, encarou Levi por um longo momento em silêncio. Espero que não seja nada perigoso. Não vai ser. É muito seguro. Bastante seguro. Capítulo 259. O Aleijado. Gandalf e Balin partiram juntos, retornando a Erebor, onde sua jornada havia começado. Após chegar com Balin, Gandalf partiu imediatamente novamente, iniciando outra jornada para destinos desconhecidos. Quanto a Balin, foi uma jornada e tanto, não foi? Em Erebor, ele entreteve seus velhos amigos com histórias. O urso gigante contemplando a lua no topo de Carrock, as vistas deslumbrantes da Estrada Celeste, a batalha brutal em Riverside Keep e a vida pacífica que Bilbo levava no condado. Após a conversa, ele ficou sabendo da Batalha de Dali por meio de seus companheiros. Comparando os dois, o caos em Riverside Keep tinha sido claramente muito maior. Isto é muito mais emocionante do que o que aconteceu do nosso lado, disse um anão, imaginando as cenas que Balin descreveu. Alguns olharam com saudade para o livro de história que Balin havia trazido, uma crônica autêntica do próprio Road Sidkeep. O que tem de tão especial nisso? Estamos vivos e bem sem termos partido, não é? Outro anão virou-se bruscamente, recusando-se a olhar para Balin. Suas palavras transbordavam inveja. Fique feliz por ele, disse Thorin afetuosamente, genuinamente contente por esse companheiro valioso, seu assistente e estrategista mais capaz. Não tê-lo levado em suas aventuras anteriores havia sido bastante desconsiderado. Mas Balin, por que parte da sua barba é tão pontiaguda? O rosto de Balin ficou congelado. Esta é a prova da minha batalha com o Nazgûl. Thorin, você não deveria perguntar, e vocês todos os outros, não riam. Aquele espectro maldito quase arrancou minha cabeça com sua espada. Minha barba salvou minha vida. É a barba mais bela de toda Erebor. Assim, a barba mais elegante, antigamente, acrescentou alguém com um sorriso. O comentário quase fez Balin desmaiar de indignação. Muito bem, chega, disse Thorin, pressionando as mãos para baixo para silenciar a comoção. Vamos discutir assuntos mais urgentes. Recentemente, trabalhadores que realizam escavações nas seções mais profundas da montanha relataram dificuldade para respirar, além de sentimentos de mal-estar e irritabilidade. Será que fomos fundo demais? Não deveria ser assim, já fomos mais fundo antes sem esses problemas. Será que o tempo está muito quente? Isso é ainda menos provável. Pensem antes de falar. Quem de nós nunca trabalhou numa forja? Quem nunca passou horas ao lado de fornos crepitantes? Algum de vocês se sentiu desconfortável fazendo isso? Não fizemos isso. Os anões eram famosos por sua resiliência, resistentes ao calor, às doenças e teimosos como pedra, com constituição de ferro. Eles raramente adoeciam. As doenças humanas não os afetavam, sua imunidade era lendária. Talvez seja uma questão climática dentro da própria montanha. Poderíamos melhorar o ambiente de trabalho, mandar blocos de gelo e cerveja gelada. Isso pode ajudar. A discussão prosseguiu, abordando diversos assuntos relacionados às montanhas, deixando de lado a descontração anterior. Estava tudo bem. Por outro lado, em Riverside Keep, Levi vivia há muito tempo em seu território desde que retornará, participando de equipes de construção cidadãs e liderando vários projetos de novas construções. Muros, casas, estaleiros, docas, vários projetos prosseguiram de forma ordenada, com o progresso acumulando-se diariamente. Mão de obra, materiais e tecnologia, todas as reservas eram bastante suficientes.
em terrenos menos adequados, mesmo com diversas ferramentas e autorizações territoriais. Modificar diretamente a paisagem era normalmente bastante difícil para os cidadãos, mas isso não representou nenhum problema. A figura de Levi começou a aparecer em canteiros de obras. Ele se tornou o capataz mais incansável do Riverside Keep, realizando diariamente um trabalho equivalente ao de várias equipes de construção, trabalhando dia e noite sem parar. Isso causou grande preocupação entre os cidadãos. Ao verem os esforços incessantes de Levi, muitos não conseguiam dormir em paz. Por que você não descansa? Finalmente, por preocupação com seu senhor, um representante aproximou-se dele. Descansar? Levi pareceu um tanto confuso, colocando o outro bloco sem hesitar. Não estou descansando. O cidadão ficou momentaneamente sem palavras. Naquele dia, ele refletiu bastante. Nesses territórios, ninguém os obrigava a fazer nada. Nenhuma pressão forçava decisões contra a vontade. Tudo era escolha própria, fruto da paixão de cada um. A chama em meu coração foi acesa, declarou o cidadão. À meia-noite, ele se levantou de repente, acendeu uma lâmpada e foi trabalhar. O que deu nele? Murmuraram outros, observando aquela figura determinada com expressões confusas. Independentemente disso, a construção e o desenvolvimento do Riverside Keep prosperaram, com novos progressos visíveis diariamente. Construir e fabricar naves, dirigir projetos, e ocasionalmente passear perto dos portões de Moria. Desde a Grande Batalha, a região de Moria tornou-se estranhamente silenciosa, com quase todos os orcs eliminados. Aqueles vermes haviam recuado para o subsolo, ainda mais fundo do que onde os anões haviam cavado antes de encontrar o Balrog. Desapareceram completamente, deixando apenas passagens misteriosas e ocas. Quando os projetos não eram urgentes e nada exigia decisões imediatas, Levi encontrava tempo para visitar o portão oeste de Moria. Ele caminhou do portão oeste para o leste sem ser obstruído. Nenhum orc apareceu. Nenhuma presença do Balrog se manifestou. Talvez agora seja seguro. Após refletir, Levi refez o caminho, deixando marcadores para ajudar futuros viajantes a identificar direções e rotas. Transcorreu um ano em relativa paz. Embora talvez não seja tão pacífico para o mundo exterior, um estaleiro naval novinho em folha e de grande escala não era assunto para pouca gente. Aliados e inimigos, todas as facções prestaram muita atenção. Até mesmo locais tradicionalmente neutros e não envolvidos em conflitos ouviram falar desse desenvolvimento, mencionando-o em conversas informais. Num piscar de olhos, o fim do ano chegou. Além desse estaleiro emergente e suas implicações para a guerra, nenhum outro evento importante abalou a Terra-média. Se fosse preciso mencionar algo, na encruzilhada onde as disputas entre Mordor e Gondor se acirraram com maior intensidade no lado leste, novos desenvolvimentos ocorreram entre os grupos Uruk-hai. Nunca te vimos antes, aleijado. Num acampamento na fronteira, o Uruk-hai notou uma figura com deficiência se aproximando e começou a interrogá-la. O Uruk-hai manco ergueu a cabeça, olhando para aqueles rostos desconhecidos. Sua garganta se apertou. Todos os recém-chegados. Todos os Uruk-hai que estavam estacionados aqui pereceram, entregues pessoalmente por seu mestre aos inimigos para serem massacrados. Estamos perguntando a você, de onde você veio rastejando? Rastejei de volta do campo de batalha mais feroz, disse o Uruk-hai manco, sem esconder sua origem. Ah, um aleijado, um deficiente, um desertor. O Uruk-hai que o interrogava imediatamente zombou dele com um deleite perverso. Entre os grupos de orcs não havia qualquer preocupação humanitária, os fracos existiam para serem humilhados pelos fortes. Desertor, sibilou o Uruk-hai manco. Você ainda não viu o inferno, e mesmo assim ousa falar com tanta audácia. O que você disse? Ao ver aquele fraco ousar resistir, o Uruk-hai imediatamente ergueu sua espada e golpeou para baixo. A fúria do Uruk-hai aleijado explodiu. Ele avançou, agarrando a lâmina com as mãos nuas, apesar dos cortes que lhe dilaceravam as palmas. Arrancou-a com violência e desferiu golpes descontrolados, golpeando o Uruk-hai insultado até reduzi-lo a uma massa disforme e ensanguentada de carne e armadura retorcida. Só então ele parou. Quem mais discorda? Rugiu ele, erguendo a faca de açougueiro ensanguentada e coberta de carne. Os Uruk-hai ao redor recuaram, assustados com a demonstração de selvageria. Nenhum ousou dar um passo à frente. A partir daquele dia, entre os grupos de Uruk-hai recém-enviados para Mordor, surgiu uma figura temível, manca, porém poderosa, brutal, imensamente forte e terrivelmente habilidosa em combate. Muitos Uruk-hai seguiram suas ordens de bom grado. Mais tarde, esse Uruk-hai aleijado substituiu seu pé perfurado por flechas por uma prótese rudimentar e usou técnicas brutais de orcs para reforçar seu crânio com placas de ferro. Durante a modificação, seus gritos ecoaram pelo acampamento, mas ele suportou tudo graças à sua força de vontade inabalável. Quando a prótese foi colocada e o reforço do crânio concluído, ele ficou completamente transformado, tanto na aparência quanto no espírito. Ele ganhou um novo nome, Mancando Maluco. O nome surgiu devido à sua aparência grotesca e à sua perna anteriormente aleijada. Manco e aberrante conquistou acampamentos de Uruk-hai e orcs um a um, até que todos os meio-orcs o chamavam de chefe. Sua reputação cresceu até que um dia, o Nazgûl percebeu sua presença. Você servirá como líder, ordenou Nazgûl. Sim, mestre. Após deixar Minas Morgul, Limpenfric exibiu um sorriso feroz e perspicaz. Ele havia retornado. Foi emitida uma ordem às suas forças. Recuem. Não provoquem aquele monstro debaixo da encruzilhada. Capítulo 260, a prática.
Paz e tranquilidade nunca foram fáceis de alcançar. Aqueles que haviam vivenciado a guerra e o sofrimento valorizavam esse período, apreciando cada momento de calma. Paz. Sim, paz. Aqueles que prezavam a paz não a quebrariam levianamente, e essa mentalidade estava sendo cuidadosamente observada por aqueles com intenções mais obscuras. Ano 2950, um esquadrão de orcs de Mordor, oculto por magia negra, cruzou com sucesso as Terras Pardas e a região selvagem ao sul do Vale do Anduin, entrando silenciosamente em Moria. Essas migrações começaram a ocorrer com frequência crescente. Eles espreitavam nas sombras, vivendo e se desenvolvendo secretamente em vários cantos escuros, aumentando seu número. Dessa vez nem mesmo Balrog conseguiu comandá-los. Todos carregavam a marca mais segura do Lorde das Trevas gravada em suas mentes. Silvo. No norte de Mordor, em um vale escuro escondido atrás de barreiras montanhosas, uma criatura feroz sibilou, um som que fez até mesmo os orcs que guardavam a área entrarem em pânico. Monstruosidades aladas emergiram de poças de eclosão, seus corpos com a forma de dragões retorcidos, com escamas finas e espinhos ao longo das costas. Nada mal. Um Uruk-hai empurrou um orc trêmulo para o lado e avançou para inspecioná-lo. Foi isto que o Senhor Sauron exigiu. Ele começou a examinar cuidadosamente a criatura recém-nascida. Essa estranha criatura assemelhava-se a um dragão, mas não era e podia voar, mas não era uma ave. Maior que qualquer ave, menor que qualquer dragão, seu corpo era completamente nu, sem penas nem espinhos. Suas asas eram melhor descritas como membranas, pele coriácea esticada entre garras afiadas e esqueléticas. Chiar. Diversas gotas de saliva escorreram da boca da besta. Onde sua baba tocou o chão, até mesmo a terra queimada de Mordor ficou visivelmente mais escura. Já sem vida, agora completamente morto. O Uruk-hai responsável pela criação de feras observava a cena, com os olhos arregalados involuntariamente. Tão cruel. Essa era uma espécie naturalmente malévola, mais puramente maligna do que ele próprio. Senhor Sauron disse que esta criatura deveria ser. Alimentem-no com carniça, ordenou Uruk-hai aos orcs próximos. Sim, mestre. Grandes quantidades de carne e ossos em decomposição foram trazidas à tona. Ao sentir aquele cheiro pútrido, a fera pareceu ter um interruptor acionado, ficou frenética, devorando as vastas pilhas de carniça que cobriam o chão. Simultaneamente em Nur, mais ao sul de Mordor, a opressiva região verde que ocupa metade de Mordor, novos campos foram desenvolvidos, cultivados por escravos humanos capturados anteriormente e por aqueles fornecidos pelos Aradrim do Sul e corsários. As populações de orcs e Uruk-hai começaram a crescer rapidamente, com o número de feras e trolls também aumentando diariamente. Naquele mesmo ano, estavam programados o reforço e o reparo da Torre Negra. Muitas minas e pedreiras surgiram por toda Mordor. As nações do Extremo Oriente estavam se recuperando lentamente das enormes perdas sofridas na Guerra das Sombras. Os nobres orientais demonstravam lealdade a Mordor, oferecendo anualmente vastos recursos e tesouros. O culto do Olho de Umbar do Sul tornou-se cada vez mais poderoso à medida que muitos jovens se juntavam a ele, prestando juramentos ao olho. Quanto a Khand, presa entre essas forças, a atitude de seu rei permanecia ambígua. Embora ainda oferecesse tesouros e recursos a Mordor anualmente, muitas ordens eram intencionalmente ou convenientemente ignoradas, ou simplesmente desconsideradas. No entanto, Sauron claramente não se importou com a resistência passiva do rei de Khand. Por um lado, ele estivera bastante ocupado ultimamente, por outro, um reino tão pequeno não era muito proeminente. De qualquer forma, eles não podiam se rebelar e seriam usados independentemente de sua atitude. Sim, Sauron não havia dedicado muita atenção a este lugar que permanecia firmemente sob seu controle, rebelde ou não. Mas outro lugar era diferente. Senhor, devo avisá-lo, alguns nobres importantes começaram a suspeitar deste lugar. O senhor deve partir. Nos acampamentos militares ao longo do rio Arnen, o comandante dirigiu-se com cuidadosa polidez ao Mago Azul à sua frente. 3 dias. Preciso verificar algumas coisas. Partirei por conta própria depois de 3 dias. Eu lhe darei cobertura. O comandante assentiu com a cabeça em concordância. O Mago Azul, Alatar, suspirou olhando para o norte. Você me ajudou novamente. No ano seguinte, Barad-dûr concluiu sua expansão inicial com fortificações defensivas adicionais ao seu redor. Estradas negras conectavam os 4 pontos cardeais de Mordor. A Estrada de Sauron, abandonada desde a Segunda Era, foi reparada, melhorando drasticamente a eficiência geral do transporte em Mordor. Este ano, 3 Nazgûl saíram pelo Portão Negro, dirigindo-se diretamente para Dol Guldur, no sul da Floresta das Trevas. Devido a ataques de elfos e do Mago Branco anos atrás, este lugar agora estava extremamente desolado, nenhum orc restava. Algum poder sombrio residual e uma aura malévola persistiam, de modo que nem mesmo aranhas da floresta e vários outros pequenos rastejantes se aproximavam. É claro que nenhum elfo ou pessoa sensata se aproximaria aqui de ânimo leve. Assim, os 3 Nazgûl reocuparam Dol Guldur com facilidade. Criaturas malignas que espreitavam nas montanhas próximas pressentiram sua presença e se aproximaram. Entre 2950 e 2951, Sauron deixou de ocultar sua existência. Ele construiu abertamente diversas fortificações em Mordor, enquanto secretamente enviava 3 Nazgûl para reocupar Dol Guldur e estabelecer operações. No entanto, este último assunto não foi divulgado.
Por certas razões, assim que a notícia da reocupação de Dólar Guldur se espalhasse, provavelmente provocaria a ira de alguém em particular. Portanto, os Nazgûl conduziram essa questão com a máxima discrição. Eles até se abstiveram de atacar casualmente os viajantes que passavam durante a marcha. Após ocupar Dólar Guldur e evocar as criaturas das trevas que a cercavam, esta fortaleza abandonada foi reconstruída em pouco tempo. O poder de Mordor se fortaleceu gradualmente, produtividade aprimorada, maior eficiência no transporte, reparos na Torre Negra, crescimento populacional, além de 2 fortalezas adicionais absolutamente leais. Enquanto isso, do lado de Levi, o estaleiro Angli anunciou a conclusão oficial do projeto. Splash! Ondas brancas batiam nas paredes de pedra, deixando manchas de água brilhantes. Navios de todos os tamanhos atracaram no cais enquanto grupos de estudantes embarcavam de forma ordenada sob a orientação de instrutores élficos, iniciando sua primeira viagem prática. Os navios avançavam suavemente sobre a água com torres erguendo-se ao fundo, a fluorita no topo nunca se extinguindo. No centro do amplo rio, uma sombra imensa se projetava, cobrindo quase metade da cidade e encobrindo completamente o castelo às margens do rio. Diante disso, até mesmo dragões com 100 metros de comprimento pareceriam pequenos em comparação. Este gigante, maior que dragões e mais comprido que lobisomens, era precisamente a nau capitânia criada pelas próprias mãos de Levi. A prática é a única medida da verdade, e também o propósito fundamental da compreensão e da aprendizagem. Levi estava na proa, anunciando aos seus cidadãos o nome do primeiro navio almirante do estaleiro Riverside. A prática. Que o conhecimento se transforme em ação, que a visão se transforme em realidade. Temos um grande propósito, agora os meios se manifestaram e a ação deve segui-los. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.